bem-vindo a todos ao módulo de formação estratégica. Eu sou o Sérgio Túlio e vou estar falando com vocês sobre estratégia competitiva. Então, a primeira coisa que a gente deve tentar endereçar aqui é o que significa estratégia. Existem várias definições para isso, né? E esse vai ser o primeiro tópico que a gente vai estar trabalhando com vocês. A gente vai apresentar aí o conceito de estratégia competitiva. Para fazer essa apresentação, para aprofundar um pouco essa introdução, a gente vai usar o modelo dos 5 P's do Henry Mintzberg, que é o segundo tópico aí da nossa agenda. Para finalizar a parte mais conceitual do programa, a gente vai estar falando sobre a dimensão conteúdo, a dimensão processo e estratégia, e por fim a gente vai dar uma amarração geral, falando sobre a síntese do tema. Então, vamos começar o nosso programa hoje, fazendo uma pergunta, né? Qual é a primeira palavra que vem à mente da gente quando a gente fala estratégia? Né? A maior parte das pessoas responde plano. Né? Plano é um sinônimo, é considerado um sinônimo de estratégia. A gente vai ver que existem várias definições possíveis para a estratégia, porque, na verdade, a estratégia tem múltiplas dimensões, e plano é uma delas. Será que plano e estratégia são sinônimos sempre? Não, isso não é verdade. Vamos pensar um pouco. A gente pode pensar da seguinte forma, olha, objetivo. O objetivo faz parte do plano ou o objetivo antecede o plano? Né? Se a gente parar para pensar bem, eu posso ter um objetivo e tentar vários planos diferentes para atingir esse objetivo. Então a gente já está vendo o seguinte, que estratégia é um negócio um pouco maior. Estratégia contempla plano, contempla a definição de objetivo. E o que mais estratégia poderia contemplar? Para pensar um pouquinho. O que eu preciso ter para ter um bom plano? O que eu preciso fazer para conseguir construir estratégia? O subsídio básico para qualquer plano, para qualquer estratégia, é informação. Eu preciso olhar para o meu ambiente, eu preciso entender o meu ambiente para poder, a partir daí, planejar. Boa parte dos insucessos associados ao planejamento estratégico estão associados a um mau processo de coleta de informações, a um mau desenho de coleta de informações. Então, seguindo o nosso raciocínio, a gente está percebendo que em estratégia eu tenho várias coisas, vários processos acontecendo lá dentro. E eles são processos que têm naturezas diferentes. Então, antes da gente querer chegar numa definição redutora daquilo que seria estratégia, vamos tentar expandir a visão da gente sobre os diversos temas que podem estar sendo trabalhados dentro desse conceito, dentro dessa ideia de estratégia competitiva. E para fazer essa ampliação, para ampliar a nossa visão, a gente vai usar aí o modelo das 5 forças do Henry Mintzberg. 5 P's para a estratégia do Henry Mintzberg. 5 forças vocês já viram, é o modelo do Michael Porter, vocês viram no módulo de marketing. Aqui são 5 P's do Mintzberg. Muito bem. O Mintzberg corta a estratégia em 5 dimensões. Plano, posição, perspectiva, padrão e ploy. Né? A gente vai falar sobre cada uma delas, né? Cada um desses P's. Eu mantive em inglês, não fiz a tradução completa, porque ploy é um termo de difícil tradução para o português. A gente pode traduzir como manobra, mas se eu traduzir como manobra, eu perco o mnemônico da coisa, né? É fácil gravar 5 P's e é mais difícil gravar 4 P's em um M. Então a gente mantém os 5 P's aí em inglês, né? Fazendo a tradução ao lado. Vamos começar falando sobre o plano. O que é plano? Né? Plano é uma sequência ordenada de ações para a consecução de um dado objetivo. É aquela dimensão mais clássica, mais tradicional que a gente consegue ver em estratégia. Né? Quando eu penso nos recursos que eu vou precisar, na forma como eu vou alocar esses recursos durante o tempo, né? Na agenda que eu vou estar seguindo, no conjunto de etapas que eu vou seguir para conseguir fazer alguma coisa, estou trabalhando com a dimensão planejamento. A dimensão mais clássica, a dimensão mais lógica, a dimensão mais tradicional para se discutir em estratégia. A segunda dimensão, que vai ser tão importante quanto a dimensão do plano, e aonde a gente vai gastar mais tempo conversando, é a dimensão da posição. Na verdade, essa dimensão de posição, dentro dessa dimensão, o Mintzberg apresenta todo o estudo que eu vou estar fazendo sobre o contexto no qual eu vou estar inserido. Né? Então, o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, olha, eu preciso estudar as variáveis que influenciam o meu mercado e eu preciso avaliar o padrão de relacionamento dos atores que estão no meu mercado. São 2 pontos muito importantes para a gente fazer estratégia. Entender variáveis exógenas, variáveis que estão fora, e padrões de relacionamento internos ao contexto de atuação. Bom, um negócio meio teórico, né? meio distante. Então vamos pensar em termos mais práticos. Se eu fosse fazer mapa de posição da indústria cervejeira, se eu pensar em termos de cerveja, né?
Quais seriam as variáveis que eu estaria levantando? Eu sei que tem muita gente aí que gosta de tomar uma cervejinha, que conhece bem esse mercado, então está disposta a fazer uma análise estratégica aí do mercado das cervejas. Que tipo de coisa eu pensaria? Bom, a primeira coisa que muitas pessoas falam é o tipo da cerveja, número de consumidores, quantidade de litros que cada consumidor toma por ano, se existe sazonalidade, se não existe sazonalidade. São todas variáveis importantes para compreender esse mercado. Mas algumas delas, a gente vai perceber, são mais importantes que outras. Por exemplo, quando eu penso no grau de concentração da indústria cervejeira. Será que a indústria cervejeira é concentrada ou pulverizada? Se a gente parar para pensar, a gente vê que ela é concentrada. 3 grandes players hoje dominam o mercado cervejeiro do Brasil. Esses 3 grandes players detêm quanto do mercado? Quase 90%. Um deles está com quase 70% do mercado de cerveja. Mercado concentrado. Se é um mercado concentrado, a gente deve se perguntar, por que é um mercado concentrado? Será que é em função de economias de escala? Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vê que talvez não seja isso. Porque existem muitas fábricas ao redor do Brasil, não existem poucas fábricas, são muitas. Então não é em escala de produção que está. A função de concentração não está associada à escala de produção. Deve estar associada a alguma outra coisa. Que outra coisa seria essa? Onde é que será que as empresas de cerveja andam gastando mais dinheiro? Onde é que elas colocam mais recursos? E aí alguém deve responder, marketing. Grande esforço que as empresas fazem, as empresas de cerveja hoje, é em construção de marca. Quando a Ambev ia ser fundada, Antártica e Brahma, quando a Brahma comprou a Antártica e formou a Ambev, o CAD, uma história que eu ouvi, teria financiado uma pesquisa para saber os impactos dessa fusão com relação à competição de cerveja no Brasil, e um dos itens dessa pesquisa era o perfil do consumidor. Estavam estudando lá como é que o consumidor de cerveja bebe cerveja. E aí eles descobriram nessa pesquisa que o consumidor não consegue distinguir entre uma marca e outra. Eles fizeram testes cegos, né? E perceberam que num teste cego, o consumidor só sabe dizer se a cerveja está quente ou se ela está gelada. Ele não consegue distinguir, né? Isso é um consumidor médio. Eu sei que você, que tem as papilas gustativas já treinadas, né, consegue ter essa percepção. Mas a gente está falando aqui do consumidor médio, não do especialista, né? Não consegue distinguir. Então ele consome o que exatamente? Ele consome marca. Ele consome uma fantasia, ele consome a ideia de que uma marca vai ser superior à outra, ele vai trazer mais prazer que a outra. Mas isso daí é produzido, né? É induzido. Então, marketing é um negócio fundamental para cerveja. Mas se marketing é fundamental, deve haver alguma outra coisa que vai vir junto com o marketing para explicar a concentração no setor cervejeiro. E essa outra coisa que vai andar junto é a questão da distribuição. Distribuição é um jogo para gente grande, né? Então, imagina a seguinte situação, a empresa conseguiu convencer o seu consumidor a pedir a marca. Ele chega no botequim, pede a cerveja, e a cerveja não está disponível. O que ele vai fazer? Ele vai beber a cerveja do concorrente. Então, é fundamental que, associado ao esforço de marketing, haja o esforço de distribuição. Fundamental. Então, pessoal, olha, veja o raciocínio que a gente está seguindo. A aula aqui não é sobre o mercado cervejeiro, é uma aula geral sobre estratégia. A gente está construindo aqui um mapa amplo. A gente está entendendo qual é a regra do jogo no mercado de cerveja. Isso é construir um mapa de posição. Se eu fosse fazer um mapa de posição para a indústria siderúrgica, por exemplo, não seriam as mesmas variáveis que eu estaria levantando. Seriam variáveis outras. Que tipo de variável? Bom, primeira coisa que a gente deve pensar, cerveja é muito diferente de aço. Ninguém decide no final do dia, vou consumir uma chapa de aço agora. Isso não acontece. Aço é algo que é um insumo que é utilizado pela indústria de bens de capital, indústria de bens de consumo durável, né? Não é um produto de consumo como a cerveja é, provavelmente. Então, o marketing não vai ter a mesma relevância, não vai funcionar da mesma forma para aço. Quais seriam as variáveis mais relevantes para aço? A gente pode pensar em proximidade à matéria-prima, a gente pode pensar em logística, a gente pode pensar nas questões de escoamento. Aço é uma commodity global. Se é uma commodity global, taxa de câmbio vai ter um impacto substancial sobre a competitividade desse tipo de insumo. Barreiras tarifárias que podem surgir em outros países vão ter também um papel importante na análise estratégica do mercado de aço.
A gente vê então que o mapa de posição que está sendo construído para a indústria cervejeira é substancialmente diferente do mapa de posição que é construído para a indústria siderúrgica. Por quê? São mercados muito diferentes, os mercados são diferentes, os contextos são diferentes. Esse é um ponto importante para a gente em estratégia. Saber identificar as diferenças que existem entre os diversos segmentos, entre os diversos mercados. Saber os momentos diferentes que esses segmentos vivem, que esses mercados vivem. Fundamental para a gente conseguir identificar oportunidades, para a gente conseguir perceber necessidades. Fundamental. Bom, a gente falou sobre posição, né? Mapa, entendimento de contexto. Agora a gente vai ver vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Se eu peço para 2 de vocês fazerem um mapa de posição de um mesmo mercado, e vamos imaginar que vocês vão utilizar as mesmas ferramentas, os mesmos instrumentos de mapeamento. Então eu peço, façam um mapa de posição de um determinado mercado. Sai o mesmo mapa? Para pensar. Será que sai? Será que vai ser o mesmo desenho que 2 de vocês, mesmo usando a mesma técnica? Vai sair o mesmo desenho para esse mapa de posição? Não, é claro que não. Né? Cada analista tem uma perspectiva distinta sobre aquilo que ele está vendo. O jogo da estratégia não é um jogo objetivo. A estratégia ela não é a mesma coisa que ciência. Em ciência, a gente deve ser capaz de reproduzir o mesmo experimento. Se forem garantidas as mesmas condições, os observadores vão ver a mesma coisa. Estratégia não é assim. Estratégia não é um ambiente controlado. E o que acontece em função disso? Os atores veem coisas que são coisas diferentes. Eles percebem o mundo de um jeito diferente. E é isso que, inclusive, que dá movimento ao jogo. Né? Imagine se todo mundo olhasse para o mercado e visse exatamente a mesma coisa. Ia ser difícil a gente ter diferenciação, ia ser difícil a gente ter competição. Talvez a própria estrutura, né, da remuneração do capital em função do risco teria que ser modificada. Não haveria risco se as pessoas vissem a mesma coisa, se elas enxergassem as mesmas coisas. O jogo da estratégia é esse. Você olha para uma coisa, o seu concorrente olha para a mesma coisa e são percebidas coisas distintas. E na medida em que vocês percebem coisas diferentes, vocês fazem apostas diferenciadas. O jogo da estratégia não é um jogo científico. Ele é basicamente um jogo reflexivo. Né? É um jogo em que eu fico tentando antecipar o que o outro ator vai fazer. O outro ator com o qual eu me relaciono. Quem é esse outro ator? Esse outro ator pode ser o meu financiador, pode ser o meu fornecedor, pode ser o meu cliente. Né? Qualquer outro com o qual eu me relaciono e cujas decisões vão influenciar o meu desempenho. Isso aí é o jogo da estratégia. Isso é uma coisa que a gente deve ter sempre em mente. Uns anos atrás, um professor americano, fez um estudo em que ele usava lá como pano de fundo desse estudo um trabalho científico que teria sido publicado por um cientista russo na década de 30. Esse cientista russo tinha feito o seguinte estudo. Ele pegou um grupo de protozoários de uma mesma espécie e separou em 2 subgrupos. E no mesmo meio de cultura, ele colocou alimento suficiente para os 2 subgrupos coexistirem. Como os 2 grupos eram iguais, um grupo eliminou o outro. Veja, eram 2 grupos, 2 subgrupos, alimento suficiente para os 2 coexistirem, mas como eles eram da mesma espécie, um matou o outro. Ele refez o experimento, só que dessa vez ele utilizou espécies distintas. Né? Um subgrupo de protozoários de uma espécie e um subgrupo de protozoários de outra espécie. E aí, com um alimento suficiente para os 2, agora de espécies diferentes, sobreviverem. Qual foi a consequência? Eles conseguiram coexistir. Bom, eu não vou discutir a parte de biologia do experimento, né? Porque a minha biologia parou no cursinho, eu não conheço nada de biologia. Mas em função desse paper, desse artigo que esse professor americano teve acesso, ele criou a seguinte conclusão, ele tirou a seguinte conclusão: olha, isso aqui é uma prova, pelo menos é um grande indício de que se há diferenciação, há mais chances de sobrevivência. Eu tendo a discordar desse professor. Por quê? Porque me parece que entre o mundo dos protozoários e o mundo dos seres humanos existe alguma diferença. Eu sei, a gente fica em dúvida com relação a algumas pessoas, né? Quando a gente para pensar se existe tanta diferença assim entre protozoário e seres humanos. Mas, no geral, vamos acreditar na humanidade. Vamos imaginar que existe diferença. Né? E a diferença é que os seres humanos, o que eles pensam? Eles refletem. Né? Então, vamos imaginar a seguinte situação.
Que eu chego lá para os protozoários do experimento e falo, protozoários, não se matem, há alimento suficiente para os dois grupos coexistirem. Não precisam se matar. Isso muda o comportamento deles? Óbvio que não. O protozoário não tem como digerir esse tipo de informação. A única coisa que o protozoário entende é química. Né? Estímulos elétricos, estímulos químicos. O ser humano não é assim, ele pode processar a informação. As empresas são feitas por seres humanos, os tomadores de decisão processam a informação. E eles alteram o seu comportamento em função da informação que está entrando no sistema. Isso é uma coisa importante. Qualquer informação nova que entra num sistema estratégico, muda esse sistema. Vamos imaginar uma situação lá em que eu sou um produtor de leite da Parmalat. 5, 6, 7. Alguns anos antes do escândalo da Parmalat vir à tona. Vamos imaginar que eu sei que a Parmalat está para quebrar. Isso muda o meu comportamento? Muda. Deve mudar. Se eu não for um protozoário, é claro. Né? Deve alterar a forma como eu estou me comportando. É uma nova informação que modifica aquilo que eu vou fazer. Então, quando a gente fala na dimensão perspectiva, a gente fala nessas diferenças de leitura que existem entre os atores e, principalmente, na capacidade que os atores têm de avaliar o comportamento um dos outros. Eles estão permanentemente tentando imaginar, tentando antecipar o que o outro vai fazer. A estratégia é muito diferente da ciência. Na medida em que a ciência lida com a natureza não muda em função dos atores, a natureza é aquela lá. Né? O fato de eu conhecer fisiologia não muda a fisiologia, o fato de eu conhecer a lei de gravidade não muda a lei da gravidade. O fato de um ator saber como é que um competidor está se comportando, ou como ele vai se comportar, o fato de ele conhecer a forma de pensar de um cliente, né? Ou ele imaginar que conhece a forma de pensar de um cliente, altera o seu comportamento. Então isso daí é um ponto fundamental para a gente. Estratégia não é, na minha visão, ciência. Estratégia é muito mais parecida com um jogo. Né? Um jogo em que eu tento antecipar o movimento do outro. Quanto mais concentrado for esse jogo, mais eu vou estar antecipando o comportamento de indivíduos pontuais, de atores pontuais. Quanto mais pulverizado, mais vai ser uma tendência geral. Né? O que quer dizer isso? Meu concorrente são 2 ou 3, eu estou monitorando, ou estou monitorando permanentemente. Meu concorrente é uma multidão de atores, vou tentar ver a tendência geral. E aí, a gente parte para o próximo P, que é a ideia de padrão. Né? Se estratégia é um jogo, seria maravilhoso se a gente pudesse ter acesso direto à perspectiva do outro ator, não seria? Imagina, estou vendendo um carro, estou sabendo por quanto o camarada está disposto a vender esse carro. Né? Sei qual é o preço dele. Comprando, sei por quanto ele está querendo vender. Consigo chegar exatamente no preço mínimo que o vendedor tem para oferecer. Isso ia ser maravilhoso. Né? Imagina, a gente ficaria que nem naquele filme com Mel Gibson, o que as mulheres pensam, o que as mulheres querem. Eu não lembro direito desse filme. Que ele antecipava os pensamentos das mulheres. Vocês já imaginaram isso? Não tinha como errar. Né? Não teria erro possível, se acertava sempre. Por exemplo, agora, né? Uma aula, professor antecipando aquilo que está passando na cabeça do aluno, está sabendo o que ele não está gostando, o que ele não está acompanhando, e consegue colocar aquela frase que vai exatamente, né, ao encontro da expectativa do aluno. Numa reunião, você falando com o seu chefe, passando na cabeça, sabe o que está passando na cabeça dele, e fala exatamente aquilo que ele quer ouvir. Era segredo, isso aí seria sucesso sempre. Apesar de desejável, isso daí não é possível, não é factível. É humanamente, apesar do filme, né? Isso acontece em filme mesmo. Na vida real não é assim. Né? A gente não consegue acesso direto à cabeça do outro quase nunca. Vamos pensar num relacionamento, num casamento. Né? A cabeça do outro é um negócio meio fosco, opaco, nebuloso. Né? E as pessoas ali supostamente querem as mesmas coisas. E elas não conseguem exatamente saber o que a outra está pensando. Imagina numa relação comercial, em que muitas vezes o jogo é um jogo de soma zero. Aquilo que um ganha, o outro perde. Nem sempre é um jogo de soma zero, mas muitas vezes é um jogo de soma zero. E aí? Ele não vai querer revelar para você os seus pensamentos, o outro ator. E aí, o que a gente pode fazer? O que a gente pode saber para antecipar o movimento do outro? Né? A gente usa a ideia de padrão. A gente segue um padrão de comportamento. Um histórico de comportamento do outro ator. A gente vai tentar antecipar o que ele vai fazer em função daquilo que ele já fez no passado.
Isso é a única forma que a gente tem, a única maneira que a gente tem de prever algum comportamento. Existem formas mais intuitivas de fazer isso daí, existem formas mais estruturadas de se fazer isso daí. Mas ambas estão tentando prever o futuro com base no passado. Uma forma mais intuitiva é você usar o seu bom senso. Seu chefe está com aquela cara hoje, você sabe que das outras vezes que ele estava com aquela cara, as suas incursões não deram certo. Isso é uma maneira intuitiva, né? Um determinado fornecedor sempre foi confiável, nunca te deixou na mão. Você sabe que você pode confiar mais nele, né? Você tende a confiar mais nele. Isso é uma maneira mais intuitiva de trabalhar com a ideia de padrão. Agora, quando eu uso uma série econométrica, quando eu começo a trabalhar com estatística, o que eu estou fazendo? Eu também estou tentando identificar padrões, seguindo um rigor maior, tendo um rigor mais científico, buscando uma coisa que seja um pouco mais objetiva. Mas veja, eu estou sempre usando séries passadas, padrões passados, né? Tentando identificar a partir de coisas que já aconteceram, aquilo que vai acontecer no futuro, mesmo que eu use equações matemáticas mais sofisticadas, né? Padrão é o que nos permite, então, prever um determinado comportamento de alguém. Eu posso trabalhar com uma série histórica de um indivíduo em particular, ou posso tentar trabalhar com indivíduos que sejam semelhantes àquele. Qual é o grande problema da gente trabalhar com padrão, apesar de não ter fuga, não ter como a gente fugir dele? O grande problema é que a gente não tem nenhuma garantia formal de que o futuro vai repetir o passado. A gente não tem nenhuma garantia sobre isso. De novo, eu falo para vocês, estratégia não é ciência. Estratégia pode trabalhar com dados objetivos, pode trabalhar com dados estruturados, mas não é ciência. A gente trabalha com uma margem de erro infinitamente maior. Eu tenho um colega, professor, que fala o seguinte: estratégia, na verdade, tem muito mais a ver com gestão da ignorância do que gestão do conhecimento. A gente está gerenciando as coisas que a gente não sabe. A gente está tentando prever coisas sem ter uma lei científica por trás para nos embasar. A gente trabalha com tendências, a gente trabalha com padrões. Então, a gente tem que ter sempre em mente que o padrão é uma inferência que a gente está fazendo sobre o futuro, não é uma certeza. Isso é fundamental no momento da gente construir uma estratégia. Saber que a gente não está lidando com certezas. É fundamental para a gente poder construir cenários e, a partir desses cenários, trabalhar com planos de contingência. O cenário serve para isso. O cenário é uma forma, é uma técnica que a gente utiliza para se perguntar: e se eu estiver errado? Para se perguntar de uma maneira sistemática, né? Perguntar a si mesmo de uma maneira sistemática. O que eu vou fazer se eu estiver errado? O que eu vou fazer se aquilo que me parece provável hoje acabar não acontecendo e coisas que me parecem improváveis acontecerem? Por isso, o conceito de padrão é tão importante. Padrão é algo que eu vejo no outro e não necessariamente é algo que o outro é. Isso é uma coisa bem importante para vocês. Padrão eu vejo, não é uma certeza. Padrão é o que eu consigo enxergar agora, no outro com o qual eu estou me relacionando. E esse outro pode, na verdade, se comportar de uma maneira diferente no futuro. Se ele se comportar de uma maneira diferente, eu pensei em alternativas. Ponto importante. Porque assim como eu faço um plano principal, como eu construo um plano principal, eu preciso construir planos alternativos, né? No caso de eu estar errado. É muito fácil o estrategista se embriagar com o seu conhecimento. Isso é um dos problemas que o estrategista sofre. O estrategista mexe com a visão de todo, com a visão das coisas. E na medida em que ele vai tendo sucesso nas suas empreitadas, ele começa a ficar arrogante. Ele começa a achar que ele nunca pode estar errado. Ele começa a incorrer naquilo que os antigos chamavam de híbris, né? Híbris é quando o cara se embriaga de si mesmo. Ele começa a achar que ele está tamanho maior do que o tamanho dele. O camarada que estudou isso daí, que citou essa ideia de híbris, de embriaguez de si mesmo, foi o Aristóteles, quando ele estava trabalhando com a poética, né? Ele estava estudando a tragédia grega e estava falando sobre os camaradas que se embriagam de si mesmo, que é um fenômeno comum no mundo corporativo. O sujeito começa a dar certo, começa a acertar seus palpites e começa a achar que ele nunca pode estar errado. Isso é um problema, isso é um perigo, né? Então, a ideia de que estratégia, na verdade, se faz em cima de tendências é algo que tende a deixar a gente um pouco mais humilde e acreditar menos nos modelos que a gente mesmo constrói. Isso é um aspecto fundamental. E toda vez que você estiver fazendo um plano, toda vez que você estiver fazendo um estudo de estratégia, você deve sempre se perguntar: e se eu estiver errado?
Em quais momentos, em quais pedaços desse plano, em quais momentos do meu raciocínio eu estou me expondo mais ao erro, eu estou intuindo, eu estou pensando na forma como um outro pode estar se comportando e essa forma pode não ser verdadeira. Então isso é um ponto que eu não tomaria sempre muito cuidado, né? Quando, no momento de analisar a estratégia, questão do padrão. Ponto fundamental, atenção, nunca é demais essa pergunta ser feita. Será que eu estou errado? Onde eu posso estar errado? Professor, eu quero fazer uma pausa. Quando você falou de padrão, eu fiquei com uma dúvida. Quer dizer, o padrão é uma coisa que eu devo seguir uma referência própria, eu tenho o meu padrão de comportamento e penso sobre ele para me mexer no mercado, ou é alguma coisa que eu devo observar nos outros como um padrão de observação? Na verdade, o padrão é uma coisa que você enxerga nos outros, né? O padrão é o que eu uso para antecipar o movimento que o outro vai estar adotando. E ele vai fazer a mesma coisa comigo. Ele está me monitorando permanentemente, tentando ver o que eu vou fazer. Tá. O padrão é o quê? O padrão é aquela materialização, é uma ação concreta que eu consigo observar, que eu consigo enxergar, né? Então, eu tenho ações concretas que o meu concorrente percebe em mim e eu faço o mesmo com relação a ele. Mas o padrão, eu que estou percebendo. O que eu tenho como indivíduo, como ator? Eu tenho uma perspectiva. Isso é meu. A perspectiva é minha e o outro não tem acesso, porque está dentro da minha cabeça ou está na cabeça dos principais tomadores de decisão. Ele não tem acesso. Ele tem acesso ao quê? Às minhas ações concretas. Essas ações concretas, quando ele tem um histórico sobre essas ações, vão se transformar para ele num padrão de padrão, observação. no padrão que ele está vendo e que pode não ser real. Porque, veja, eu posso, sabendo que ele sabe como eu venho me comportando, Dá um sinal contraditório. dá um sinal contraditório até para iludi-lo. Da mesma forma, quando eu observo um padrão no mercado, esse padrão deve ser observado apenas como uma referência. Como uma referência, não é uma lei. Perfeito. Não é uma lei, porque não existe lei em estratégia. Ele pode estar te dando uma referência falsa também. Pode estar. Ou ele pode mudar de curso. Aquilo que você achou que era verdade, não sei. Então a gente tem que ficar sempre atento. Que a gente nunca tá, nem aquela piadinha do Garrincha. Quer dizer que o cara, a história não combinou com outro cara lá. Não está combinado, ele pode mudar o trajeto dele. Perfeito, ótimo. Obrigado, professor. Bom, o próximo P que a gente vai falar, depois de a gente ter falado sobre esses 4 primeiros, é a manobra, o ploy. Né? O conceito de ploy é o conceito de ação maliciosa. Né? Os atores, a estratégia não é um jogo escolar. Né? A estratégia tem malícia envolvida. O ploy revela essa malícia. Quando um dos atores tem um comportamento oportunista, às vezes um comportamento predatório com relação aos demais atores com os quais ele está se relacionando. O ploy é fundamental na estratégia e não dá para a gente passar por uma análise estratégica sem trabalhar com ele. Estratégia não é científica, estratégia tem malícia. Né? Vou contar uma história para vocês que ilustra bem o que seria o ploy. É uma história que ocorre no mercado, que o Banco Itaú, ao longo da década de 90, vinha crescendo, né, comprando bancos estaduais. Ele adquiria bancos estaduais, era a forma com que ele ampliava a sua carteira de clientes. Isso era o padrão, né? Padrão que ele vinha revelando aos demais concorrentes sobre o seu comportamento. Olha, eu cresço comprando banco estadual. No começo dos anos 2000, houve a privatização do Banespa. Né? O Banespa ia ser privatizado e não sei se foi no começo dos anos 2000 ou final dos anos 90, não lembro direito a data, mas no momento em que o Banespa foi ser privatizado, o mercado antecipou que o Itaú ia fazer o quê? Ia fazer um lance alto pelo Banespa. E o Itaú teria deixado o mercado acreditar que ele faria isso. Né? E na hora H, o que aconteceu? O Itaú não entrou no leilão. O Itaú não entrou, aparentemente entregou lá um envelope vazio, se eu me recordo bem da história. E o banco que levou o Banespa pagou o dobro do preço do segundo colocado, da segunda oferta. Fala, mas por que o Itaú fez isso? Bom, o Itaú, sabendo que ia ter um concorrente e não estando interessado no ativo, o que ele fez? Ele, já que vai ter um concorrente forte, pelo menos esse concorrente paga o dobro do preço. Né? É uma maneira que eu tenho de ferir um pouco o meu concorrente. Bom, isso aí é ploy. Né? É uma manobra, é um artifício, né, que o ator usa frente ao seu concorrente. É algo que não está previsto nos manuais de estratégia, mas é algo que se faz. É algo que se faz, é algo que acontece.
né? Então existe uma dimensão maliciosa na estratégia. Se a história foi exatamente como eu estou contando, se não tem mais elementos, pode ser que tenha, né? Essa foi uma história que eu ouvi, né? Se a história é exatamente como a gente está contando para vocês, houve malícia, né? Houve um jogo, né? E esse jogo faz parte da estratégia. A grande questão que a gente se coloca é a questão da ética, né? Como é que fica a ética nisso tudo? Olha, veja. Quando a gente está falando em manobra, você está exatamente na linha divisória entre aquilo que faz parte das regras do jogo e pressupõe alguma malícia e aquilo que está fora das regras do jogo. Você pode optar por não fazer determinadas coisas, os seus valores não te permitem que você faça isso, mas você tem que estar atento àquilo que outros podem fazer. Podem não ter os mesmos princípios éticos que você. Então, estratégia não é um jogo para, como dizem, virgens vestais, né? As virgens vestais eram sacerdotisas em Roma, que para continuar como sacerdotisas tinham que continuar virgens e intocadas. Estratégia pressupõe que você tenha uma visão sobre a malícia do outro, né? Mesmo que você opte por não fazer determinadas coisas. Você fala, não, isso eu não vou fazer, eu não concordo com isso, né? Nem sempre o camarada que manobra está agindo de forma antiética. Eu, particularmente, não vejo problema ético nenhum no que o Guidaú fez. Fazia parte das regras do jogo. É uma opção que os players, naquele contexto, teriam. Se a história for só essa como eu estou contando, né? Fazia parte, não vejo problema nenhum. Ele simplesmente agiu de uma forma, ele manobrou, né? Nem sempre o ploy está dentro da ética. Você pode ter situações em que a coisa transcende, né? Em que você realmente fere os princípios básicos, né? de convivência entre os atores. Uma história que me contaram, final da década de 60, começo da década de 70, uma montadora estava lançando um novo veículo e a concorrente teria comprado algum desses veículos novos que estavam sendo lançados por essa empresa, teria comprado esses veículos e parado na serra, né? Voltando da praia aqui em São Paulo, né? Parado na serra com o capô levantado, né? Subindo a serra, o capô levantado. Quem estava descendo a serra via os carros com o capô levantado e falava, não, esse carro não presta, quebra, né? Na subida. Se essa história aconteceu mesmo, claramente um movimento antiético por parte da montadora que comprou os carros para iludir, no caso, os consumidores, os prováveis, os prospectivos consumidores do concorrente. Mas é algo que pode acontecer, né? E aí a gente pode acompanhar na história empresarial uma série de movimentos que foram manobras claramente antiéticas. Mas eu não quero que vocês fiquem com a impressão de que sempre que eu estou manobrando, sempre que eu estou tendo um comportamento que faz uso, né, do senso de oportunidade do ator, isso daí é antiético. Veja, não é isso, né? Você está ali em cima da linha. E é uma linha complicada. Então você tem que ficar bem atento sobre se você está ferindo os seus valores ou não a estar tomando uma determinada atitude. Na minha opinião pessoal, o grande dilema que o tomador de decisão enfrenta não é a pergunta, será que isso que eu vou fazer vai dar certo? Que é o que a gente pensa geralmente, né? A pessoa está angustiada para saber se as decisões que ela vai tomar vão dar certo. Aquilo que eu acho que mais angustia o tomador de decisão é quando ele se faz a seguinte pergunta, será que isso que eu estou fazendo está certo? É bem mais complicado, bem mais angustiante, né? Saber se a decisão que ele está tomando não está ferindo seus próprios valores, seus próprios princípios. Então, isso aí é uma dimensão da estratégia que eu acho que dá vida para todo o jogo, quando você começa a enfrentar esse tipo de dilema ético. Você está jogando um jogo para valer, né? Não é um jogo escolar, não é um jogo acadêmico, é a coisa como ela é de fato. Esse modelo do 5P está presente na apostila de vocês, a gente falou sobre isso na apostila. É um modelo que eu resolvi aproveitar, aprofundar melhor aqui na videoaula, porque me dá uma visão maior do que é o raciocínio estratégico, do que é o pensamento estratégico. Lá na apostila fala eles vão dar uma visão histórica, né, dos modelos de estratégia, começando pela estratégia militar, falando da ideia do estratego, né? Estratego era o general grego, aquele que conduzia os exércitos. Estratégia militar traz muitas metáforas para a estratégia de negócios. Quando a gente fala em estratégia militar, a gente pensa no general. O general não pensa só no combate. O general tem que pensar na articulação entre as tropas, na articulação global entre as tropas, na coordenação entre as tropas. Então, os grandes teóricos aí da estratégia militar vão falar do quê? Falar que antes de mais nada eu preciso coordenar, não é necessário apenas a violência do combate,
violência do combate é parte de todo o processo. Eu tenho que coordenar tropas, eu tenho que fazer com que elas se comuniquem, eu preciso pensar em suprimentos. Muitas vezes eu tenho que pensar em conflitos políticos maiores. Isso é alguma coisa que vem da estratégia militar. A estratégia de negócios ela vai começar a utilizar esses conceitos a partir do momento em que as organizações tornam-se coisas grandes demais, coisas complexas demais, para serem pensadas apenas em termos de produto, apenas em termos de processo. Tem que ser pensadas em termos de um todo maior. Né? Então, vocês também têm na apostila lá todo um histórico de definições e de desenvolvimento dos conceitos de estratégia. A minha ideia aqui com os 5Ps é a gente dar uma amarrada nisso, a gente pensar de uma maneira um pouco mais sintética. Vocês têm bastante informações e eu recomendo que vocês se aprofundem nela. Mas a ideia da nossa videoaula aqui é trabalhar com a amarração, tentar dar uma síntese. Então, usando o modelo dos 5Ps, como é que a gente vai dar essa amarração? Né? Uma primeira amarração e a gente vai fazer uma final no momento em que a gente encerrar a videoaula. Essa primeira amarração que a gente pode dar, olha, o processo da estratégia funcionaria da seguinte maneira. Na base de tudo existe a perspectiva do ator. Aquilo que ele consegue ver, aquilo que ele consegue enxergar. Isso é fundamental. As pessoas não enxergam as mesmas coisas, elas não veem as mesmas coisas. Se você não conhece estatística, por exemplo, você não vai conseguir utilizar padrões econométricos para fazer uma avaliação de mercado. Não vai ser possível, você não conhece estatística. Se você não conhece um determinado mercado, você não vai ver as mesmas coisas que um ator que viveu a vida toda dele dentro daquele mercado consegue enxergar. Você não vai conseguir perceber. Não vai estar no seu campo de visão. Perspectiva é ponto de vista. Coisas que eu consigo enxergar. Como é que a gente faz para melhorar a nossa perspectiva? Primeira coisa é prestar atenção. Prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Então, a gente geralmente imagina que o estrategista é um cara sênior, né? Um cara mais velho, porque já tem muito tempo de janela, consegue ver mais coisas. Cuidado, não é só tempo de serviço que define refinamento da perspectiva, porque senão toda pessoa idosa era sábia, e infelizmente isso não é verdade. Tem muita gente que passa pela vida e não aprende nada, não consegue prestar atenção em nada. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para refinar nossa perspectiva é prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, nas relações que estão acontecendo ao nosso redor. Isso amplia a nossa capacidade de reflexão estratégica. Uma outra coisa que é importante, que ajuda a gente a prestar mais atenção no que nos circunda, é a questão teórica, ter acesso à teoria. Se você tem acesso à teoria, se tem acesso a boas técnicas de levantamento, se tem acesso a boas técnicas de mapeamento de mercado, você começa a prestar atenção em coisas que sem acesso a isso, se você não tivesse acesso a essas técnicas, você não prestaria. Então veja, teoria serve para a gente prestar atenção em coisas que a gente não prestaria sem ela. A teoria ajuda a gente a aprender mais rápido, a não ter que aprender só com a própria experiência. Teoria serve para isso. Então, teoria é uma ferramenta para a gente ampliar nossa perspectiva. Perspectiva não é só produto da experiência pessoal. Eu posso aprender com os erros dos outros. Eu posso aprender a partir de modelos gerais, modelos abstratos, modelos que fazem o meu aprendizado mais econômico, mais eficiente. Eu não tenho que passar por todas as experiências para saber. Imagina se um oficial de exército, para saber o que é combater, só fosse aprender o combate na prática. Vocês já imaginaram a quantidade de baixas que você teria se o cara fosse aprender tudo ali na hora? Faria sentido. Ele precisa receber treinamento teórico anteriormente. Precisa receber para no momento em que ele for colocar isso na prática, ele possa ter uma melhor performance, ele possa ter mais chances de sair vivo ali do combate. Então, perspectiva está na base de tudo. Perspectiva é a minha capacidade de enxergar coisas, de perceber coisas. Isso você não tira da sua mente. Né? Nada vai substituir a sua perspectiva sobre um determinado problema. Produto da sua perspectiva é um mapa de posição que você consegue construir sobre o seu mercado. Um produto. Aquilo que você consegue ver como sendo real, como sendo relevante. Mapa de posição é o que vai te dar o entendimento material do que é o contexto onde você está fazendo o negócio, mercado onde você está. Dentro do mapa de posição, o que você vai ter? Você vai ter o padrão de comportamento dos atores, que também é algo que é produto da sua perspectiva. Isso é um ponto fundamental. Você é que está vendo um determinado padrão de comportamento nos atores e nas variáveis que influenciam o seu mercado. É você que está vendo isso. Cuidado, você pode estar errado. O fato de você poder estar errado não quer dizer que você vai deixar de jogar. Você vai ter que assumir o seu risco, né? Faz parte do jogo. Então, mapa de posição. Mapa de posição vai incluir o quê? Padrão que você está vendo nos outros atores e o conjunto de relacionamentos existentes entre os atores e variáveis que produzem um determinado mercado. Uma vez que você tem um mapa de posição claro, na sua mão, você tem o quê? Você tem um diagnóstico feito. Você fez um diagnóstico. Você fez aquilo que no jargão da análise SWOT, você fez uma avaliação de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas.
O mapa de posição deve ser capaz de produzir para você um mapa SWOT. Né? A gente vai falar sobre o SWOT um pouco mais à frente. Né? Quando a gente tem um mapa de posição feito, diagnóstico realizado, aí sim é hora de fazer o plano ou a hora de fazer a manobra. Ninguém vai fazer uma manobra sem um mapa de posição construído. Ninguém deve incorrer no processo de planejamento sem ter um mapa de posição bem construído na mão. O diagnóstico tem que ser feito. A maior parte dos atores, inclusive, tem esse mapa. É um processo permanente na cabeça dos atores. Eles não sentam para fazer o mapa de posição. O mapa de posição vai sendo construído diariamente, cotidianamente. É como se fosse uma foto, né? Como se fosse um filme que o ator vai passando a cada momento, a cada decisão que ele vai tomar na sua cabeça. Existem técnicas que facilitam o processo, principalmente se eu não estou no mercado, me permitem aprender mais rápido. Mas o mapa de posição é algo que está sempre como plano de fundo na cabeça do tomador de decisão. A partir dele, ele vai fazer o plano e vai manobrar, vai agir com malícia, vai aproveitar as janelas de oportunidade que surgem, janelas pontuais que surgem, vai agir de um jeito rápido, né? De um jeito muito rápido, muitas vezes predatório. Né? Então, isso daí é o resumo do modelo das 5 forças, dá para a gente entender um pouco melhor, né, a complexidade do tema de estratégia, as diversas dimensões que o tema da estratégia tem. Professor, eu quero fazer mais uma pausa. O senhor falou dos vários elementos de composição de estratégia do Mintz, porque aí o senhor criou um mapa. Tem um mapa que me parece ser uma guia. Mas é isso? É sempre assim? Quer dizer, como é que é isso? Não, evidente que não. Aquilo ali é uma forma didática de eu entender como é que as diversas dimensões elas interagem. Mas na vida real as coisas são bem mais complexas do que aquilo. Existe uma são bem mais dinâmicas do que aquilo. Tá. Então, ninguém fica esperando para desenvolver uma perspectiva, para construir um mapa de posição, para pesquisar padrão. A vida não funciona assim. Muitas vezes eu estou implementando um plano e eu estou refinando a minha perspectiva sobre um determinado mercado. As coisas na vida real são bem mais complexas. O que é importante para a gente ali? A gente entender a diversidade de dimensões e como é que elas se relacionam. Mas não ficar imaginando que aquilo ali é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Aquilo ali é uma maneira da gente entender, da gente organizar os nossos pensamentos sobre o processo da estratégia. Só isso. Não deve ser realmente encarado como um receituário. Não é essa a nossa intenção. Perfeitamente. Muito obrigado. Um recorte que é particularmente útil para a gente poder avançar no estudo da estratégia é o recorte que existe entre conteúdo e processo. Né? A estratégia ela é separada, tem sido separada em 2 dimensões, que interagem, evidentemente, uma não existe sem a outra, mas que têm naturezas distintas. A primeira desse recorte é a questão da análise estratégica, quando eu olho para fora. É a questão do diagnóstico. Né? Se a gente fosse pensar em termos dos 3 P's, é a dimensão da perspectiva, do padrão e da posição. Estou olhando para fora, estou entendendo o mundo, estou sabendo o que é bom para mim e o que não é, onde eu vou me colocar. Essa é a dimensão de concepção de conteúdo, olhando para fora, macroambiente, mercado. Existe uma outra dimensão que se revela no estudo do que existe para dentro da organização, né? Que é a análise do processo de implementação. A maior parte das estratégias, isso é uma estatística, fracassa em função de defeitos de implementação. A implementação é sempre problemática. Então você pode ter uma estratégia maravilhosa, baseada num diagnóstico muito bem feito sobre o seu mercado, e ainda assim você não ser bem sucedido em função de problemas de implementação. Você subestima, né, as suas dificuldades, as dificuldades internas que você pode ter dentro da empresa para implementar uma estratégia. Então a gente fala o seguinte, olha, análise estratégica, olhar para fora, planejamento e gestão, olhar para dentro. Né? Qual que seria a diferença entre planejamento estratégico e gestão estratégica? Planejamento é aquilo que você coloca no papel. Planejamento é a sua sequência de ações. E a gestão? A gestão é a execução disso. A gestão é o acompanhamento, é a checagem se aquilo que você previu está realmente acontecendo. É a acomodação, que é um ponto fundamental para a gente em estratégia. Saber o momento em que a gente começou a errar e saber o que a gente vai fazer com relação a esses erros. Não existe plano perfeito, não existe estratégia perfeita. Por quê? Volto à fala do meu colega. A gente está gerenciando a ignorância, não dá para saber tudo a princípio. Então, o processo de planejamento ele é sempre um processo imperfeito. Na minha visão, errar na implementação de estratégia não é uma questão de se. Né? A pergunta não é se eu vou errar, é quando eu vou errar.
É só uma questão de tempo. O erro vai acontecer. E aí o que a gente pode fazer com relação a isso? Primeiro, errar em coisas pequenas. Segundo, saber quando está errando. E procurar corrigir esses erros rapidamente. Mas não imaginar nunca que os erros não vão acontecer. Então, eu não posso esperar muito tempo para perceber os meus erros. No meu próprio processo de planejamento, eu tenho que criar medidas intermediárias para saber se as minhas premissas iniciais se sustentam ou se elas estão sendo corroídas, elas não estão se manifestando na prática, elas não estão se concretizando, para eu poder corrigir meu rumo. Isso é o trabalho da gestão, é o trabalho do acompanhamento, do planejamento e da correção dos rumos que se fazem necessários. O estrategista se faz nas duas dimensões. O estrategista não é só um analista, ele não é só um cara inteligente, capaz de entender o mundo. Ele é também um camarada que consegue botar as coisas em ação, consegue executar aquilo que ele se propõe a fazer. Então, quando a gente fala de concepção, quando a gente está pensando nessa dimensão em concepção, alguns detalhes aí são importantes para a gente, né? Concepção ela vai funcionar em termos de duas dimensões, né? Dimensão macroambiente e dimensão ambiente de mercado, né? São duas dimensões distintas. O que é o macroambiente? A análise do macroambiente é a análise das grandes forças, das forças econômicas, das forças sociais, das forças tecnológicas, das forças políticas que vão afetar um determinado mercado, mas não são produzidas por esse mercado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa taxa de câmbio, a taxa de câmbio afeta vários mercados de maneira indistinta. Ela não afeta um em particular, afeta diversos. E ela não é produzida, por exemplo, a taxa de câmbio influencia o mercado siderúrgico. Ela não é produzida pelo mercado siderúrgico, ela é produzida em função política monetária de um país. É um negócio muito mais amplo, um negócio muito maior, mas vai afetar a diversos mercados de maneira diferenciada. Taxa de câmbio, crescimento econômico, né? São variáveis que influenciam muitos mercados simultaneamente. Não são produzidos por nenhum deles em particular. Força social, questão demográfica, crescimento vegetativo da população, faixas etárias, padrões culturais que o povo tem, crenças religiosas, podem afetar os mercados de maneira muito clara, de maneira muito presente, mas não são uma variável intrínseca a nenhum mercado em particular. Cuidado que a gente deve ter quando está trabalhando com forças macroambientais. As análises são sempre muito interessantes, mas a gente deve tomar cuidado para não ter análises que sejam amplas demais e que não tenham muita conexão com o mercado específico do qual você está falando. Vou dar um exemplo para vocês. Um aluno meu estava fazendo um plano de negócio sobre ele abrir um café. Ele abriu um café do tipo France Café, né? Ele abriu um café e aí ele começou a fazer uma análise do mercado de café, da cotação do café como commodity nos mercados globais. Não faz sentido, né? É uma análise ampla demais para o tipo de problema que ele tem. Então, às vezes, a gente está fazendo uma análise sobre um produto específico, a gente começa a falar sobre a cultura do Brasil, né? E aquela análise poderia ser muito pertinente para um outro tipo de produto, mas para o nosso não faz muito sentido. Em estratégia, em última análise, tudo vai ter a ver com tudo, mas se a gente entra nessa discussão, a gente se perde. Então, é importante, sempre ao fazer uma análise macroambiental, focar naquelas variáveis que são mais relevantes para um mercado em particular, ainda que sejam variáveis macro. Essa é uma dica prática que eu tenho a dar para vocês. Cuidado com a análise macroambiental. Façam, ela é importante, mas façam de uma maneira que mantenha relação, conexão direta com a análise do mercado que vocês estão trabalhando. Análise do mercado. Vocês já viram, inclusive, algumas técnicas aí em disciplinas anteriores para se entender como é que o mercado funciona, como é que os produtos estão distribuídos em um determinado mercado, como é que cliente, competidor, fornecedor, financiador e complementador se juntam num ambiente de mercado específico. O conceito de complementador é todo aquele que afeta a capacidade do meu cliente consumir meu produto, ou afeta a minha capacidade de consumir o produto de alguém. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quem é o complementador por excelência da indústria farmacêutica? O médico, né? O médico ele influencia a capacidade do cliente em comprar um produto da indústria. O médico não compra, ele não é um cliente direto da indústria, mas ele influencia a capacidade do consumidor comprar, ele é um complementador. Então, ele é um ator importante no mercado. Vamos dar um outro exemplo, o exemplo de um complementador que afeta a minha capacidade de consumir um produto. Vamos imaginar que eu sou uma indústria e tenho problemas de gestão, e eu quero contratar, eu quero otimizar meus processos
as minhas operações? Quem que vai ser o complementador da minha capacidade de comprar um software de integração de gestão, integração de processo? Por exemplo, vai ser um consultor. O consultor vai complementar, né, a indústria de software, ele vai fazer com que a indústria de software consiga colocar o produto dela na minha empresa. Ele vai me influenciar nessa decisão. Ele vai falar, olha, dados os problemas que você tem, você deve comprar tal software. Né? Isso é um complementador. Então, vocês já viram, em outras disciplinas, uma série, né, de maneiras de você entender, de você mapear o mercado. Indicadores financeiros é uma dessas técnicas. Você compara a sua empresa com outras empresas em função de indicadores. Qual é a grande vantagem dessa técnica? Ela é uma técnica objetiva. Quais são as desvantagens? Bom, indicador financeiro sozinho, se você só olha os indicadores financeiros, pode te dar uma visão muito limitada do que acontece na empresa. Você precisa conhecer um pouco mais sobre o negócio, sobre como aqueles números estão sendo gerados. O indicador financeiro nem sempre está disponível, nem todas as companhias publicam os seus indicadores financeiros, ele pode não estar disponível. Tá? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, o indicador financeiro pode ser manipulado. E às vezes são. Uma série de escândalos corporativos aí nos últimos anos revelam isso daí, eles podem ser manipulados. Né? E por fim, o indicador financeiro muitas vezes fala de coisas que já aconteceram. Ele não me dá nenhuma previsão absoluta, né, sobre o que vai acontecer no futuro, como nenhum outro mecanismo de identificação de tendência produz. Isso é um problema que a gente tem com qualquer dado histórico. Né? Mas indicador financeiro, sem dúvida nenhuma, ferramenta fundamental para a gente entender. O mercado deve ser usado, mas a gente deve estar ciente dessas limitações. Análise SWOT, né? Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que é o que me permite entender no mercado quais são as ameaças e oportunidades para todos os players ali e quais são as minhas forças e fraquezas relativas aos meus competidores. Uma técnica importante também para a gente entender, para a gente mapear o mercado. Matriz BCG, né? Matriz BCG é aquela que me permite fazer análise de portfólio dos meus produtos, como é que os meus produtos estão posicionados no mercado. Técnica fundamental também. Né? Grupos estratégicos, quem é meu concorrente direto, identificar quem é meu concorrente direto num determinado mercado. A gente sabe, por exemplo, que Porsche não vai concorrer com Fiat. Né? São grupos estratégicos diferentes. Fiat vai concorrer com Volkswagen, carros mais populares, carros mais baratos. E a Porsche vai concorrer com Ferrari, carros de luxo. Então, o grupo estratégico me permite identificar quem é quem, né? Quem está diretamente concorrendo comigo. Tome cuidado só, que nem sempre aquele cara que está concorrendo com você é exatamente igual a você, pode ser bem diferente. Um exemplo, crédito para a população de mais baixa renda. Quem é que concorre com o banco hoje nesse segmento? Loja de departamento, essas grandes lojas, grandes magazines, né? Casas Bahia, Magazine Luiza, concorre com banco. E é muito diferente de banco. Né? Se a gente for pensar, uma loja é muito distinta de um banco, mas concorre num determinado nicho, crédito para a população de mais baixa renda, com um banco. Está lá no mesmo grupo estratégico. Então, grupo estratégico, cuidado, técnica importante, e a gente deve saber identificar quem é que está satisfazendo a mesma necessidade do cliente nosso. Modelo das 5 forças, modelo clássico, vocês viram isso daí, numa disciplina anterior. É um modelo que me permite identificar qual é a estrutura competitiva de um segmento. Né? Me permite conceber, né, qual é o nível de rivalidade, qual é o poder de barganha de consumidores, de fornecedores, ameaça de novos entrantes e ameaça de substituição. Eu não sei se vocês perceberam, mas toda essa parte de concepção conteúdo, na verdade, são subsídios que a gente usa para construir um mapa de posição. O mapa de posição, na prática, é construído a partir de técnicas como essas. Né? Mapa de posição, a gente falou anteriormente dele de um jeito mais abstrato, aqui a gente está falando dele de um jeito mais técnico, de um jeito mais preciso. Quanto melhor meu mapa de posição, evidentemente, menor vai ser o plano, que é o nosso próximo tópico, que é a questão da implementação. Né? Quando a gente está falando em implementação, 2 dimensões são importantes para a gente. A dimensão técnica e a dimensão político-cultural. O que é a dimensão técnica? A dimensão técnica é aquela dimensão mensurável, daquilo que é palpável, aquilo que é tangível na sua estratégia. Aqueles processos que você vai ter que executar dentro do tempo, né? Numa sequência lógica, numa sequência ponderada, aquela otimização de recursos, otimização econômica. Né? Essa é a dimensão técnica da implementação de estratégia. O que materialmente você tem que fazer, as ações materiais, concretas que você tem que executar. E a dimensão político-cognitiva, na minha opinião, é muitas vezes mais importante até que a dimensão técnica. É como é que você vai convencer os outros a fazer aquilo que você acha que é importante como uma estratégia. Isso aí não é óbvio, não é tranquilo. A maior parte das estratégias, né, tem sérios problemas ao serem comunicadas. As pessoas não entendem aquilo que está sendo dito. Comunicação é uma função fundamental na estratégia. As pessoas têm que saber aquilo que precisa ser feito, para que elas possam se coordenar. Né?
As pessoas têm que ver as coisas de um mesmo modo. Para isso, elas precisam entender perfeitamente a estratégia. Aspecto fundamental é o entendimento coletivo de estratégia. Muitas vezes você está falando com um grupo e acontece aquilo que eu chamo, né, complexo da samambaia. Não sei se vocês já ouviram falar, o complexo da samambaia é a sensação que você tem ao falar para um grupo que se tivesse um vaso de samambaia no seu lugar, dava na mesma. Né? As pessoas estão ali mortas na sua frente, elas não emitem sinal vital. Então você está propondo uma estratégia, né? E as pessoas, né, subiu a tela de descanso na cara do cidadão na sua frente, fica passando um peixinho do olho, do lado para o outro no olho dele. Por que isso daí está acontecendo? Minha primeira hipótese é a seguinte: você não está sendo entendido, você está falando algo que não está sendo compreendido pelas pessoas. Você está apresentando um projeto e esse projeto não faz sentido, né? A pessoa não consegue compreender. A sua linguagem não é adequada, a forma como você está se expressando não é adequada, talvez você não esteja sendo didático o suficiente. Então é importante você garantir que a mensagem está chegando do outro lado. A expressão das pessoas ajuda muito. Se o cara está com cara de morto na sua frente, é porque provavelmente ele está morto. Para o entendimento do que você está dizendo. Então você tem que construir diálogo com os indivíduos para fazer com que eles de fato entendam. Você precisa checar se a mensagem está chegando da melhor maneira possível do outro lado. Fundamental isso daí. Uma outra coisa que pode acontecer, o cara está até entendendo o que você está dizendo, mas ele não está interessado. Ele não comprou o peixe. Ele não vê o que ele pode ganhar com aquilo. Isso é um outro problema. Ele não se coloca porque ele não vê o que ele pode ganhar. Se a gente olha para o desenho aí, a gente vê o seguinte, que tem um grupo ali que está propondo uma estratégia, o grupo que está circundado, né, está circulado por um círculo. E ele tem uma direção que ele acha que é a direção adequada a ser seguida. Ele não tem garantia nenhuma que essa direção vai ser de fato seguida, que é a linha pontilhada. Né? Linha pontilhada, vocês veem aí, é a direção que eles gostariam que fosse adotada pela empresa. Na verdade, a empresa vai seguir a linha cheia, né? Vai seguir numa outra direção. Por quê? Porque eles estão falhando em articular com os demais atores que fazem parte da organização. A organização é um conjunto complexo de pessoas, né? Com interesses e percepções distintas sobre o que está acontecendo. E é função do executivo, é função do estrategista articular esses interesses e essas percepções. Ele não pode deixar de fazer isso. Porque uma ideia brilhante, uma ideia muito bem construída, pode fracassar em função dessa não implementação, dessa não venda, né, que ele vai fazer frente aos demais atores. Então, um projeto tem que ser compreendido e ele tem que interessar. E, na medida do possível, ele deve ameaçar poucas pessoas, não deve ameaçar muita gente para você não enfrentar muita resistência. Na medida em que você vai enfrentar a resistência, tente minimizá-la, entre no jogo político. Né? Fundamental para o estrategista é saber articular politicamente os seus projetos dentro da empresa. Algumas pessoas não se interessam, você tem que trazê-las para o seu lado. Algumas pessoas vão resistir, você tem que diminuir ao máximo essa resistência. E nunca ir para o conflito quando você for a parte mais fraca, evidentemente. Por isso que eu digo que essa dimensão político-cognitiva, muitas vezes é a mais fundamental na vida do executivo. Capacidade de articulação. Muito bem, pessoal. A gente passou por uma série de visões aí sobre estratégia, né? Uma série de dimensões. E como é que a gente poderia sintetizar aquilo que é estratégia? Na minha visão pessoal, estratégia é uma capacidade que os atores têm de entender um determinado contexto. Né? Preciso entender o todo, preciso ter uma visão do todo. Mas isso só não basta, porque senão toda pessoa inteligente seria um bom estrategista. Toda pessoa articulada seria um bom estrategista, o que não é fato. Né? Então, além de eu entender o todo, eu preciso ser capaz de, nesse todo, nesse grande mapa de posição que eu faço, eu devo ser capaz de identificar aqueles que são os pontos mais críticos, aqueles pontos que são os pontos mais relevantes, aquilo que é mais importante. Isso já é uma capacidade diferente. Né? Eu tenho que saber identificar o que é crucial. E ao identificar o que é crucial, eu termino a parte da análise. Vi o todo, vi o que é crítico. Eu preciso de uma terceira capacidade, que é a capacidade de agir. O estrategista não é só um cara inteligente, ele é um cara que age também. Então eu devo ser capaz de manobrar recursos, de articular recursos, de maneira a focar toda a minha força naqueles pontos que eu considerei como críticos. Que vai ser a dimensão do planejamento e da gestão, quando eu consigo mobilizar os recursos que eu preciso. Né? A implementação da estratégia, o que é? Articulação de recursos e de indivíduos em pontos que são considerados como críticos, como oportunidades, como necessidades, num dado contexto que eu avaliei. Na minha visão, essa seria a síntese da estratégia.
saber entender o todo, identificar pontos críticos e mobilizar recursos para esses pontos críticos. O camarada que está fazendo isso está fazendo estratégia. Por fim, então, a gente repassa aí o que a gente teria para ver hoje, né? Apresentação do conceito de estratégia competitiva, trabalhou nessa apresentação com o modelo dos 5 P's do Mintzberg. A gente organizou essas diversas dimensões na análise e na implementação, naquela parte processo-conteúdo, e a gente sintetizou o tema, uma visão geral, uma possível definição aí para a estratégia. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Por fim, pessoal, para que serve o conceito de estratégia? Ele vai além de ser um conceito acadêmico. Estratégia é uma maneira que a gente tem de atuar de uma forma mais eficaz frente à realidade, qualquer realidade. Você faz estratégia já desde que você é bebê, desde que você é pequeno. Você vai continuar fazendo estratégia na sua vida. A ideia é que você consiga fazer isso de uma maneira que seja mais eficiente para os seus propósitos. Na medida em que você disciplinar a sua atenção e que você procurar avaliar a realidade de uma maneira mais sistemática, os seus diagnósticos vão ser diagnósticos mais bem feitos. E, consequentemente, a sua atuação vai ser uma atuação mais eficaz. Estratégia serve para a gente aplica estratégia em qualquer ambiente, desde que a gente tenha um propósito, de que a gente saiba o que a gente está querendo fazer ali dentro. Então, uma coisa que realmente não deve sair da cabeça de vocês é esse permanente monitoramento do que está acontecendo ao seu redor e a clara visão do que você quer. Você poder, de fato, usar essa informação para o seu próprio benefício. Esse é um ponto que é fundamental, do qual vocês não devem se esquecer. Professor, eu queria aproximar esse conteúdo que o senhor abordou da realidade do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma instituição grande, com mais de 3.000 agências e que tem uma divisão que se chama EO, Estratégia Organizacional, que é a inteligência do Banco do Brasil. A estratégia organizacional dimensiona as atividades do banco nas diversas regiões e elabora os planos estratégicos que são realizados e materializados nas diversas agências que o banco tem. Como é que o bom gestor do Banco do Brasil executa estes planos? Tudo bem. Quando a gente fala em estratégia corporativa e a gente pensa nos implementadores dessa estratégia, a gente tende a imaginar que o implementador simplesmente vai lá e executa, o que não é verdade. Ele recebe a estratégia corporativa, ele deve ser capaz de interpretar essa estratégia em função do seu ambiente imediato, em função, por exemplo, da sua praça. O que aquela estratégia vai significar para mim, que estou aqui nessa agência, nesse local? Ele tem que ser capaz de interpretar e tem que ser capaz de ver aquilo que vai ser colocado para ele de uma maneira que muitas vezes vai ser abstrata. Ele vai ter que ser capaz de entender isso daí, assimilar isso daí e verificar como é que aquilo vai se materializar na sua realidade, aquela realidade mais imediata. Faz uma leitura de cenário. Faz uma leitura de cenário para si local mesmo. E isso daí ele está usando uma capacidade estratégica, ele tem que ter capacidade estratégica. Eu não concordo com a visão tradicional estratégica que recorta estratégia, tática e operação. Isso para mim não é verdade. Isso não é verdade, ou pelo menos não é verdade todo o tempo. Né? Porque eu penso no camarada que está implementando a estratégia, ele fundamentalmente tem que compreender o que é a realidade imediata que ele está vivendo e o que é que significa a estratégia mais geral no seu dia a dia. Né? Ele tem que fazer essa interpretação, ninguém vai fazer para ele. Inclusive ele está lá para isso. É o que se espera que ele faça, que ele seja capaz de assimilar, interpretar e aplicar em relação àquilo que é o seu próprio mundo, a sua própria realidade. Essa seria a forma que eu vejo, né? Como uma estratégia corporativa deixa de ser um negócio mais abstrato e passa a se tornar realidade, passa a se tornar ação. Perfeitamente. Muito obrigado, professor.